Então, pessoal, boa tarde. Todos estão me ouvindo, né? Tá. Bem, então, gente, nosso primeiro seminário virtual do semestre. Eu vou apresentar para vocês o professor Rodney Alexandre Ferreira Rodrigues, né? O professor Rodney é graduado em farmácia, fez doutorado e mestrado na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, e fez um pós-doc no Queen's University Belfast. Ele é pesquisador da Unicamp, possui experiência na área de farmácia e química, com ênfase em química de produtos naturais, atuando nas áreas de nano e microencapsulação, formulações, farmacotécnica, plantas medicinais, extratos vegetais bioativos, compostos nutracêuticos, isolamento e purificação de compostos ativos. É o professor pleno credenciado no programa de pós-graduação em alimentos e nutrição, na Unicamp, e orienta também pelo programa de pós-graduação da Faculdade de Ciências Médicas, Unicamp, na área de prospecção de princípios ativos naturais e sintéticos. Além disso, ele é membro do Comitê Técnico Temático de Farmacognosia da Farmacopeia Brasileira, no Anvisa, e da Comissão Assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do CRF São Paulo. Então, eu já agradeço, né, por teres aceito o nosso convite para palestrar para os alunos do PPG-CEF aqui da URGS, e eu lhe passo a palavra, então, para a sua apresentação. Agradeço aí a apresentação, professor Eduardo. Mais uma vez, agradeço também ao convite. É um prazer aqui poder colaborar com vocês aí nessa disciplina. Então, como o professor já disse, eu faço parte da Universidade Estadual de Campinas, mais especificamente do CPQBA, que é o Centro de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas. A gente fica num campus, numa cidade vizinha aqui de Campinas, onde fica o campus principal. Nós ficamos em Paulínia, né? E também, como foi dito, minha especialidade é produtos naturais. Então, é um pouco do que eu vou trazer aqui para vocês. É o título dessa apresentação. É a microencapsulação de produtos naturais como uma estratégia de otimização farmacotécnica. Então, os produtos naturais, como nós sabemos, eles possuem um grande potencial, né? No entanto, também eles possuem grandes desafios. Aí a gente poderia dar uma enormidade de exemplos para vocês sobre o uso de produtos naturais na terapêutica para os seres humanos, né? Então, eu trouxe alguns exemplos para não estender demais, né? Mas são exemplos marcantes na terapêutica, dentre eles a digitalis purpúrea, né, que é utilizado para insuficiência cardíaca, a Salix alba, que fornece um composto conhecido como ácido salicílico, que é o precursor da síntese da aspirina, né, que é um analgésico, o ácido acetil salicílico, e a Papaver somniferum, muito conhecida por fornecer dois alcaloides, né, a morfina e a codeína, que são potentes analgésicos. Os produtos naturais, via de regra, são compostos ricos em bioativos, né? Isso muitas vezes são vantagens, muitas vezes são desvantagens no uso dessa matéria-prima, né? Muitas vezes também eles possuem baixa estabilidade e também problemas de biodisponibilidade. Então, como potencializar a eficácia de produtos dessa categoria, né? Então, aqui entra, então, a microencapsulação, né? A baixa estabilidade, ela está ligada ao quê? Ela está ligada, muitas vezes, à instabilidade química, né? Associada também à termossensibilidade, né? Não só isso, também a questão de luz, pH, a baixa solubilidade de muitos compostos em produtos naturais, o que dificulta a absorção desses compostos, e também pela variabilidade que os produtos naturais, via de regra, possuem, né? Então, a gente sabe que um produto comercializado aí no Rio Grande do Sul, se tiver a mesma espécie cultivada aqui na nossa região, em Campinas, com muita certeza eles vão ter uma composição química diferenciada entre eles. Então, isso afeta, em via de regra, o teor do princípio ativo. Em muitos casos, a gente nem sabe qual é o princípio ativo em questão, então muitas vezes a gente
quando trabalha com produtos naturais, a gente se baseia num marcador químico, né? Então, vocês já devem ter se deparado com essas expressões muito comuns na área de produtos naturais. Então, como potencializar a eficácia desses compostos, né? Então, obtendo-se, então, derivados mais estáveis, derivados mais ativos, formulações que sejam avançadas, no sentido de aumentar a solubilidade. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos de técnicas que permitem isso. Trazer uma absorção combinada que seja terapeuticamente mais eficaz. Muitas vezes a gente pode usar fármacos também misturado com produtos naturais. Isso não é uma estratégia que não é utilizada. Ou também combinar extratos entre eles. Na área que eu atuo aqui no CPQBA, eu atuo fortemente com óleos essenciais, e que são produtos naturais muito ativos para uma variedade de ações. E muitas vezes a gente faz essa estratégia para a gente ter uma ação mais efetiva, né? E, no entanto, a padronização do extrato, como eu comentei, é difícil, por uma série de situações que eu já comentei, ou até, por vezes, por fraudes, né? Às vezes a gente compra um produto natural no comércio e ele é fraudado intencionalmente, né? Então, aí entra o controle de qualidade, que tem que garantir que haja uma constância nos valores desejados de princípios ativos. Então, as principais razões de encapsulação, um pouco já foi adiantado, mas seria estabilizar esses ingredientes ativos, né? Em muitas técnicas a gente consegue transformar líquidos em sólidos, que facilita em muito, por exemplo, o transporte. E também a gente tem a tendência de tentar melhorar o que a gente chama de vida de prateleira ou shelf life. Simplesmente usando as técnicas, algumas que eu vou mencionar mais profundamente hoje, que a gente consegue atingir esse objetivo. Então, vale a pena encapsular hoje em dia? É óbvio que a gente tem que pensar numa série de questões, e não menos importante seria o custo que essa técnica vai envolver para a gente conseguir essas vantagens, né? Então, o custo-benefício tem que ser levado em consideração. Então, com relação à encapsulação, a gente busca barreiras entre materiais bioativos sensíveis, né, e o exterior, prevenindo reações com oxigênio, com água também, melhorar a liberação de moléculas bioativas. Então, tem uma série de classes químicas que existem nos produtos naturais. Esses que estão aqui exemplificados são alguns: antocianinas, vitaminas, flavonoides. Mascarar gosto, odor desagradável. Nós já tivemos oportunidade de trabalhar, por exemplo, também com projetos que fogem da linha com seres humanos, com animais também, principalmente com porcos, que têm uma sensibilidade muito grande ao odor. Então, com a técnica de encapsulação, nós conseguimos aditivar ração com produtos de interesse para ganho de peso, né, para esses animais, conseguindo mascarar odor de compostos que, sem ter a técnica envolvida, os animais não se alimentam. Uma maior estabilidade do produto. No caso de óleos essenciais, né, aromas em geral, evitar a degradação de voláteis, principalmente no shelf life, e evitar uma menor evaporação, ter uma menor evaporação. Também pode ser utilizado para imobilização de células, enzimas, e modificar propriedades do recheio para facilitar seu manuseio. Então, aqui já estou trazendo um linguajar que pode fugir do conhecimento de alguns de vocês. Então, o recheio nada mais é que o ativo que a gente costuma ter numa cápsula. Imaginem uma cápsula comum que a gente consome de farmácia ou de drogaria. São as chamadas cápsulas gelatinosas. Tem as duras e as moles, mas seria algo parecido com aquilo. A gente tem um invólucro, né, e tem o conteúdo interno, que para a gente é o que a gente chama de recheio. E esse invólucro a gente costuma chamar de parede,
que nada mais é que um polímero, pode ser um polímero sintético, um polímero natural, que com essas técnicas que eu vou mostrar mais para frente, são utilizados para fazer a partícula em si. Pode ser uma partícula oca ou sólida. Então, aqui uma breve revisão da encapsulação. Ela se iniciou nos anos 1950, onde se começou a utilizar a técnica para fazer o chamado papel carbono sem carbono. Então, aqui acima na imagem tem um desenho que ilustra bem isso. Para quem nunca usou um papel carbono, né, que é coisa mais do passado, mas você faz um sanduíche entre o que você quer escrever e o que você deseja transportar para o que você vai deixar uma folha em branco embaixo do que você vai usar o papel carbono por cima. Você usa um lápis ou uma caneta, escreve, e isso faz como se fosse um xerox. Isso faz com que o papel carbono, com a pressão da caneta ou do lápis, transfira o conteúdo ali e faça uma transferência para o papel em branco. Né? Então seria como se fosse uma cópia, e lá na década de 50 se utilizava muito, né? Só que havia o inconveniente do papel sujar muito as mãos, né? Conforme se utilizava o punho para fazer a escrita, sujava muito as mãos. Então, o que se criou foi, aqui a gente consegue ver a tinta, né? Que com a pressão ela sai do papel carbono sem carbono, que na verdade contém o carbono, mas é chamado sem carbono porque ele não mancha as mãos. Então tem a caneta aqui que faz a pressão, assim como era antes de ter essa técnica, mas aqui não há a sujeira nas mãos, por conta que o carbono ele fica microencapsulado na folha que vai fazer a transferência. Então ele só sai conforme a pressão é feita e faz a transferência da escrita. Isso foi muito interessante nessa década e foi muito inovador, e a partir daí se surgiu ideias para novas técnicas. Surgiram também processos para aprisionar princípios ativos, gordura, óleos, compostos aromáticos, óleo-resinas, vitaminas, minerais, corantes, enzimas, em um material de parede. Agora eu já disse o que é parede, né? Proporcionando uma barreira, evitando que haja uma decomposição desse material aprisionado por qualquer agente externo, como os que eu já mencionei anteriormente. É uma ferramenta útil para melhorar a entrega de moléculas bioativas. Pode ser feito também uma liberação mais lenta, mais controlada, né? Uma tecnologia de acondicionamento de líquidos em pequenas partículas, cujo diâmetro é micrométrico. E é uma tecnologia que atualmente está bem desenvolvida e ela é muito aceita em várias indústrias, dentre elas a farmacêutica, a química, cosmética, alimentícia, veterinária e gráfica. Então, aqui só para ilustrar uma diferença de terminologia, né, entre o que é uma micropartícula e uma microcápsula. Então, aqui nesse desenho à esquerda, a gente vê uma micropartícula, porque o princípio ativo está disperso nesse polímero, né, e então ele se compõe numa partícula sólida, né? E aqui à direita a gente tem um anel que envolve o núcleo, que é um polímero, e o núcleo propriamente dito encapsulado no interior. Então essa sim é uma microcápsula. Então a substância encapsulada, como já dito, ela é mais conhecida por recheio, mas pode ser também chamada de material central, agente ativo, enchimento, fase interna. E a substância que está encapsulando, por sua vez, ela é chamada de parede, mais comumente, ou revestimento, membrana, casca, suporte, fase externa ou matriz. Então vocês vão ouvir muito desses jargões se entrarem para fazer uma pesquisa nessa área. Então, o que levar em conta no desenvolvimento do produto? Então, além do caráter do custo, né, que eu comentei, tem que ver as propriedades do recheio, se o recheio ele é hidrofóbico, se ele é hidrofílico,
as propriedades físicas desse recheio, né? Ele é pastoso, ele é líquido, o que ele é, né? Os mecanismos de liberação pretendidos, os requisitos legais e regulamentares. Então, por exemplo, algumas técnicas a gente faz a produção da cápsula ou da partícula e muitas vezes ela é frágil, então a gente faz um passo sequencial que é chamado reticulação. E a reticulação nada mais é que o endurecimento dessa partícula. E muitas vezes os reagentes químicos que se utilizam para fazer o endurecimento são tóxicos. Então, posso citar, por exemplo, o formaldeído. Então, o formaldeído, para a área de alimentos, ele é proibido. Então, aqui nós temos que levar em conta os requisitos legais e regulamentares. As condições de armazenamento e requisitos de prazos de validade, a gente, na maioria dos casos, faz o estudo de vida de prateleira, usando câmeras com temperatura e umidade controladas por um tempo específico. Tem que ver a proporção da carga bioativa que vai ser colocada nesse produto e o formato do produto. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Aqui um slide muito interessante do Dr. James Oxley, que leva em consideração vários aspectos que vão nos nortear, vão nos guiar para a escolha de uma técnica, e tudo relacionado, obviamente, ao custo. Então, aqui nós temos no eixo Y a complexidade, né? Sendo que ela é simples, indo a complexo. Então, quanto mais complexo o modelo, maior o custo envolvido. E aqui no eixo X nós temos a capacidade da técnica, começando com pequenas quantidades, que a gente chama de bateladas pequenas, de gramas por hora. Aqui num universo mais intermediário, batelada contínua já em quilos por hora. E aqui num processo já quantidades maiores, poucas técnicas a gente consegue essa tecnologia de ter essa capacidade, já seriam por toneladas por hora, como o spray dryer, que é uma técnica que eu vou destacar hoje para vocês. Uma das técnicas que eu vou destacar no tempo que nós temos para conversar. Então aqui nós temos várias outras técnicas e elas estão aí espalhadas. Evidentemente que as de menor custo são as que têm uma capacidade maior e uma simplicidade na técnica. As tendências em tecnologias de microencapsulação, né? Nós temos então o spray dryer, que é a maior porcentagem aí, estamos falando aí de 2019 a 2024, com algumas técnicas que a gente chama técnicas químicas. O spray dryer é uma técnica mecânica. Então nós temos emulsificação e evaporação, conservação complexa, temos lipossomas, partículas nanoestruturadas, temos a liofilização, eletrofiação, microfluídica e ciclodestrina. Então são várias técnicas que a gente tem para trabalhar, sendo que aqui engloba aí a maior porcentagem, no caso, é o spray dryer, né? Então, dentre as técnicas de encapsulação que eu vou apresentar hoje para vocês, as mais empregadas seria o spray drying, que é a atomização, né? O spray chilling, que é uma variação do spray drying. Nós temos a extrusão, o leito fluidizado, o lipossoma, a coacervação complexa, a inclusão molecular e a gelificação iônica. Então, dentre essas técnicas, eu elegi 3. Algumas nem são das mais utilizadas, mas são muito interessantes, permitem fazer muitas coisas. Então, eu vou falar um pouco também dos materiais de parede típicos que podem ser utilizados. Então, nós temos os polissacarídeos, os amidos, seus derivados, as ciclodestrinas, né? As destrinas também, maltodestrinas, que são muito utilizadas e são baratas, xaropes, celulose, seus derivados. Temos extratos de planta. Então, por exemplo, temos a goma arábica, que é considerado um padrão ouro para esse tipo de tecnologia.
Aqui eu esqueci de colocar, mas posso comentar. Eu trabalho muito também com goma do cajueiro, que é um material sucedâneo da goma arábica e não é importado, né? Ele é um material muito interessante. Geralmente é um descarte da indústria de produção de frutos do cajueiro, né? E, no entanto, não é um material que até o momento tenha comercialmente. Então, eu trabalho mais com uma forma mais científica do que tecnológica, digamos assim. Outras gomas também que são possíveis de serem utilizadas: goma traga-canta, goma caraia, goma mesquita, pectina de citros, polissacarídeos de soja. E extratos marinhos, como carragina e alginato, também são bem utilizados. Ainda proteínas, como proteína do leite e do soro, gelatina, uma matéria-prima muito utilizada também e barata, lipídios, como ácidos graxos e álcoois graxos, ceras, né, ceras de abelha, cera de carnaúba, triglicerídeos, insumos microbianos e animais, dextrana, a quitosana, que é originária da quitina, né? A xantana e gelana. A quitosana já é uma matriz um pouco mais cara que as demais, tem um padrão bastante irregular no seu fornecimento e, e tem o inconveniente de formar gel em solução ácida com uma viscosidade muito alta. Então, isso para o bombeamento, ela é ruim. Então, exemplos de constituintes vindos de produtos naturais são vários. Já comentei rapidamente das classes lá no início, mas aqui repetindo um pouco, né? Curcumina, resveratrol, da categoria dos fenólicos, quercetina, rutina, piscetanol, que vem do maracujá, punicalagina, da romã, vitaminas, óleos essenciais, como eu comentei que eu trabalho bastante com óleos essenciais. Então temos com ações destacadas aqui, e não só essas, muitas outras, antimicrobianos, anti-inflamatórios. A córdia, que agora foi redefinida botanicamente como Varronia, que é popularmente conhecida, Córdia curaçávica ou erva baleeira, popularmente conhecida como erva baleeira, que tem o alfa-muleno como princípio ativo, e a gente colaborou com o projeto que gerou o Acheflan, que é hoje uma forma farmacêutica bem interessante de ser utilizada, né, na forma de creme, que é bastante utilizada e até compete bem com os compostos sintéticos em vendas. Então temos também como óleos essenciais o tomilho, calêndula, orégano, alecrim, menta, pigmentos naturais, antocianinas, betalaínas, carotenoides, a friderícia, que também já foi renomeada recentemente, antigamente era a rabídia, né? É um pigmento muito interessante, vermelho. Na Amazônia, os índios se usam para fazer manchas no rosto para festividades e como ritos de guerra e do tipo assim. Essa cor vermelha, através do uso pelos indígenas da Amazônia, nos instigou a trabalhar com essa espécie. E também compostos bioativos diversos, que são os ácidos graxos poliinsaturados, alcaloides e saponinas. Então, uma enormidade, né, de coisas que a gente pode trabalhar. Começando aqui, então, com um exemplo muito interessante, que é o spray dryer. Né? O spray dryer, aqui temos uma ilustração do equipamento, um equipamento muito simples. A gente tem alimentação através... os equipamentos de bancada são bombas peristálticas, os equipamentos industriais são sistemas centrífugos que fazem a alimentação. Tem um ar quente que entra nessa câmara principal. O produto alimentado ele se torna um spray, porque ele tem em bancada, o equipamento tem um bico chamado bico duplo fluido. Esse bico duplo fluido ele tem ar e o fluido que a gente quer atomizar em conjunto. Então forma um spray.
Esse spray ele entra dentro dessa câmara, ele tem um ar quente que passa concomitante, e em segundos essas gotículas formadas aqui evaporam o solvente, porque não necessariamente a gente trabalha. Estou falando em bancada, porque industrialmente é mais água, mas em bancada para fins de pesquisa a gente trabalha não só com água, mas com etanol também, por exemplo. E quando a gente tem coisas que não são hidrossolúveis. Então, o ar quente pode ser com uma temperatura menor, a gente consegue evaporar o álcool da mesma forma. No caso da água, a gente precisa de temperaturas maiores. Então, a gotícula ela é seca e o produto ele vem para esse copo principal em fração de segundos. E o ar que está sendo bombeado aqui, forçado na câmara, ele sai para um exaustor. Então, ele é o processo mais antigo de encapsulamento. A gente pode usar produtos que sejam solúveis, né? Pode fazer a dissolução de um produto simplesmente, pura e simplesmente num solvente. A gente pode usar o artifício de fazer uma emulsificação, no caso de ser um óleo essencial, por exemplo. A gente pode usar um tensioativo, fazer uma emulsão e na alimentação bombear essa emulsão. Podemos também fazer a dispersão. Então a gente tem essa opção também de ter uma suspensão, uma solução, uma emulsificação do ingrediente em um material de parede, onde ele é bombeado e transformado em pó rapidamente. Evidentemente que não é uma coisa simples que eu possa trazer para vocês aqui em 50 minutos, mas a temperatura de entrada, a vazão de bombeamento, o tamanho do bico escolhido, a vazão de ar que é bombeada dentro do equipamento, a temperatura de saída. Então, uma série de fatores vão influenciar na qualidade do meu produto final. Então, isso geralmente a gente faz um planejamento experimental e a partir das variáveis escolhidas a gente consegue, na maioria dos casos, otimizar o nosso processo. Então, como eu já disse, é uma atomização de uma mistura numa câmara aquecida. Essas temperaturas podem variar de 110, 120 a 180, a 200 graus Celsius. Vocês poderiam se perguntar, mas essa temperatura não vai degradar o meu composto? Poderá vir a degradar. Então, isso tem que ser avaliado. Não é avaliado caso a caso, mas a gente vê que na maioria dos casos a gente não tem problemas de degradação, ou se tem em uma percentagem que não é tão alta, que vale a pena usar a técnica, mas a gente pode, contudo, fazer mudanças. Caso 180 graus seja muito alto, eu posso trabalhar com 160, por isso do planejamento experimental, para a gente escolher condições que sejam as mais adequadas possível. Além dessas variáveis que eu falei, a porcentagem de sólidos solúveis também pode ser estudada, e a porcentagem, uma proporção escolhida entre o recheio e a parede também é um dado que também tem que ser avaliado. Então, geralmente ocorre a formação de um filme na superfície da gota, uma partícula porosa é formada e ela é seca imediatamente e vai para o copo coletor. Então, ela é retardando as moléculas ativas maiores, enquanto as moléculas menores de água são evaporadas. Então, esse processo é um processo bem simples e para quem nunca ouviu falar ou não tem noção, é o equipamento que produz aí o leite em pó, produz aí o café em pó, né? Não só essa técnica permite fazer o leite em pó e o café em pó, mas é uma das técnicas das quais a gente pode abrir mão. Então, as vantagens, ele é bem difundido, flexível, contínuo, as partículas ficam numa faixa menor de 40 micrômetros, ele é econômico, é de fácil scale-up, ou seja, é isso que traz uma vantagem. Eu posso trabalhar aqui no meu laboratório com um equipamento de bancada e fazer 100 gramas, e posso ir para um equipamento industrial e fazer 50 quilos sem maiores problemas. Eu não vou ter dificuldades ao fazer o escalonamento.
as condições eleitas no equipamento de bancadas vão ser respeitadas para o equipamento industrial sem muitos ajustes. As desvantagens é que existem muitas variáveis de processo, mas isso é estudado em bancada. Quando vai para o processo industrial, isso não se mexe. A alta temperatura pode ser um problema. E o custo inicial do equipamento também, muitas vezes, pesa, né? O spray chilling é uma técnica variante do spray dryer. Nesse caso, a gente usa matérias graxas. A gente costuma fundir essa matéria-prima graxa e bombear no equipamento, mais ou menos uns 20 graus acima do ponto de fusão da matéria-prima, que aí pode ser um ponto de fusão unitário, caso seja uma matéria-prima unitária, ou uma mistura de compostos. Geralmente a gente usa uma mistura. Essa mistura tem um ponto de fusão e a gente trabalha mais ou menos a 20 graus acima, faz a aspersão. E aí, diferentemente, né, do spray drying, que a gente tem o aquecimento para fazer a evaporação da água, nesse caso a gente entra com ar frio para fazer a solidificação das gotículas de ácidos graxos que foram atomizadas. E essas gotículas formadas vão, evidentemente, carrear o que a gente deseja. Você quer um óleo essencial, vai ser muito mais compatível eu misturá-los nessa matéria-prima graxa do que fazer, por exemplo, uma emulsificação e fazer um bombeamento no spray dryer. Né? Agora, se eu tenho uma matéria-prima hidrossolúvel, já não vai casar muito bem com o spray chilling. Né? É spray chilling ou spray cooling. Então, aí, geralmente, eu vou ter essa massa lipídica. Como eu falei, eles são atomizados numa câmara resfriada. Eu posso ter um bico, se for de bancada, um disco giratório, ou a coextrusão, o que resulta na solidificação como partículas finas. Então, eu posso ter altos rendimentos com essa técnica e posso trabalhar no modo contínuo ou no modo lote. E os pontos de fusões dos lipídios geralmente estão na faixa de 34 a 42 graus Celsius, que é uma grande vantagem quando a gente compara com o spray drying, porque aqui eu estou falando de uma temperatura que é imensamente inferior da temperatura que eu comentei lá de 180, 160, 140 graus Celsius. Lembrando que quando eu tenho a gotícula evaporando no spray drying, a temperatura interna da minha gota ela é bem menor do que a temperatura que eu fiz o setup do equipamento. Então, se eu selecionei o ar para estar quente a 180 graus, ali minha gota não vai estar exatamente nessa temperatura. Então, mais uma motivação e mais uma justificativa para dizer que há vantagem do spray em relação a outras técnicas. O spray chilling, então, ele é útil para aumentar a estabilidade térmica, é muito útil para encapsulação de sais orgânicos e inorgânicos, enzimas e flavors, ele é econômico, transforma ingredientes lipofílicos líquidos em pós com fluxo livre. Como desvantagem, não existe um equipamento industrial, é uma adaptação. O meu equipamento mesmo, eu fiz uma adaptação para trabalhar com a técnica, eu não tenho um equipamento industrial para isso. O scale-up é um pouco mais complexo. Mais uma vez, ressaltando que em 50 minutos é pouco para a gente falar nas técnicas que são muito detalhadas, mas o spray chilling, dependendo da temperatura que eu uso para solidificar as partículas, pode ser mais rápida ou pode ser mais lenta. Então, essa temperatura pode ser em torno de 7 graus, geralmente, mas pode ser um pouco maior, um pouco menor. Mas ela vai influenciar na cristalização do meu material. Então, eu posso ter cristais diferentes de acordo com a temperatura que eu uso, que eu elejo para fazer a solidificação das minhas partículas. E isso vai afetar a liberação dos meus constituintes por conta da estrutura da partícula formada. Então, tem partículas que elas são instáveis, digamos assim, e elas comprimem o recheio
e fazem o recheio se expulsar, né? Então, a estrutura cristalográfica ela tem que ser apropriada para eu atingir o meu objetivo. Conservação complexa é uma técnica bem interessante, dá para se fazer em qualquer laboratório, não requer, basicamente, além de vidrarias e umas placas de agitação, nada mais. Ela foi criada em 1955 por Green Shiner para produzir microcápsulas para a fabricação de papel carbono sem carbono, aquela técnica que eu mencionei anteriormente. Então, consiste na precipitação de partículas em meio líquido por ajuste de pH, principalmente pelo ajuste de pH, e aí a gente obtém o que a gente chama de coacervado. O sistema mais estudado e bem compreendido é o par gelatina, gelatina tipo B, né, que é obtida com base, diferentemente da gelatina tipo A, que é com ácido, e a goma arábica, que eu falei que é um padrão ouro. Em muitos artigos, muitas técnicas, vocês vão se deparar com goma arábica. O núcleo utilizado deve ser compatível com o polímero e o sistema deve ser insolúvel no meio. Uma tecnologia de microencapsulação promissora devido às suas cargas úteis e à possibilidade de liberação controlada por estresse mecânico ou temperatura. Então, lá no caso do papel carbono sem carbono, é a pressão, né, da caneta ou do lápis. E a parede, então, ela poderá ser endurecida por um processo chamado reticulação, pode ser uma reticulação química ou enzimática. Então, já citei o caso do formaldeído, tem o tripolifosfato, que é um composto muito utilizado e muito aceito, e tem o glutaraldeído também, que é bem utilizado. Então, aqui uma ilustração do processo, né? Nós temos aqui no becker à esquerda, vamos pensar num óleo, né? Então, a gente tem a gelatina, a gente faz a emulsificação desse óleo na gelatina. Nesse outro becker aqui, nós temos a goma arábica. A goma arábica, ela entra aqui no processo, a gente faz um ajuste do pH e forma as partículas, pura e simplesmente assim. Então, eu vou explicar para vocês o como ocorre isso. Nós temos a interação por cargas opostas. Então, nós temos a gelatina, que no caso ela é trabalhada num pH em torno de 4, porque ela vai ter aqui uma carga positiva, né? A partir aqui desse pH, já não tem interesse em trabalhar com a gelatina, porque ela vai ter carga negativa, assim como a GA e a goma arábica. E aqui a gelatina A tem um outro perfil. Então, aqui a gente consegue trabalhar com esses dois polímeros que são um dos pares mais conhecidos, que eu comentei, a gelatina com goma arábica, ajustando o pH em torno de 4, onde eu vou ter, por exemplo, aqui a gelatina do tipo B com uma carga positiva em torno de 10, né? Aqui é a medida de potencial zeta, aqui a neutralidade de cargas, aqui o zero, e nesse caso aqui o triângulo é a curva que representa a goma arábica, que no pH 4 tem mais ou menos um potencial zeta em torno de menos 10. Então a gente consegue inclusive trabalhar aqui com uma estequiometria bem interessante, a gente consegue trabalhar com uma relação de massa 1 para 1 de gelatina goma arábica, que vai funcionar bem por causa das cargas, das quantidades de cargas. Se eu já trabalhar em outro pH, eu já tenho que fazer um ajuste dessas quantidades. Muitas vezes, se for um outro polímero, eu tenho que trabalhar com duas porções para uma, ou até mais, para poder ter essa equivalência em cargas. Então, aqui um exemplo mostrando a gelatina e a goma arábica, já pesadas, na proporção 1 para 1. Elas foram dissolvidas em água, em mais ou menos 70 ml, numa temperatura em torno de 55 graus. Foi feito um gotejamento de um corante em base oleosa, simplesmente para
ilustração e fez o ajuste do pH. É bem simples. O pH que foi ajustado para 4, está lido aqui com fita de pH, e aqui é possível ver a formação das partículas que elas contêm o corante encapsulado por microscopia óptica. Então aqui é feito o resfriamento a 5 graus, já começa a se ver as partículas formadas a olho nu. Aí a reticulação aqui no caso foi feita com glutaraldeído, 25%. E aí, mais uma vez, a gente olhando na microscopia óptica, a gente consegue ver a reticulação em formação. Consegue ver a partícula com a parede bem definida mesmo. Aí a filtração e as partículas propriamente ditas são obtidas. Então, a importância do pH correto. Aqui, então, a gente vê aqui, de novo, eu trago aquela figura da goma arábica e da gelatina, né? Então, a gelatina, como eu comentei, tem no pH 7 aqui. No pH 7, ela tem carga negativa. Se vocês vierem para cá, vocês vão ver que ela tem carga negativa. E a goma arábica, GA, tem carga negativa também, em pH 7. Então, aqui vai ter uma cossolubilidade e não vai formar nada, gente. Em pH 7 não forma nada. Aqui em pH adequado, né, que é o pH 4, a gelatina tem carga positiva, como nós vemos aqui, e a goma arábica tem carga negativa. Então, há a complexação, né, a gente consegue ver o tubo aqui já é leitoso, e aí depois tem a decantação, que é a formação da fase coacervada, que são as partículas de interesse. Aqui seria a fase superior, que é o líquido que não tem interesse. Aqui é interessante ver também a influência do tipo de recheio. Então, por exemplo, se eu usar óleo mineral ou óleo de vetiver, eu vou ter um resultado diferente. Então, o óleo mineral vai me dar uma partícula mononuclear. O óleo vetiver aqui eu consigo ver as gotículas dentro da partícula. Ela já é uma partícula, então, multinuclear. A ordem de adição, no mesmo pH, 4 no caso, ela vai influenciar também. Então, se eu adicionar, por exemplo, o óleo de vetiver, né, eu vou ter uma partícula mononuclear, que a gente consegue ver. Se eu adicionar o óleo de vetiver na gelatina, eu vou ter esse resultado. Se eu adicionar o óleo de vetiver na goma arábica, eu vou ter outro resultado. A influência dos polímeros eleitos também. Então, no caso aqui é um exemplo de goma arábica e gelatina. Então, eu tenho uma partícula multinucleada. E aqui eu tenho a goma arábica com quitosana. Tem uma partícula mononucleada. Então, a coacervação, eu tenho uma grande opção de hidrocolóides que eu posso utilizar, uma técnica barata, execução simples, consigo uma alta carga de recheio, maior que 99%. As desvantagens é difícil scale-up, limitado à escolha de um reticulador atóxico, e a escolha de polímeros funcionais pode ser limitada. Aqui uma última técnica, não é tão utilizada, mas é uma técnica muito interessante. Alguns de vocês podem ter visto já, inclusive foi um prêmio Nobel no passado, quando um pesquisador americano fez a encapsulação de piroxicam, que é um anti-inflamatório. Ele é não muito solúvel, não muito hidrossolúvel, então ele complexou o piroxicam com a ciclodestrina, no caso a beta-ciclodestrina, e aí conseguiu um composto que é associado, ele é hidrossolúvel. Então, as ciclodestrinas são oligosacarídeos cíclicos. Aqui tem um exemplo da alfa, da beta e da gama, com 6, 7 e 8 moléculas de glicose. Elas são unidas por ligações alfa 4, são cíclicas, formam um anel.
a mais comum é a beta, não são muito baratas. Então, se a gente lembrar daquele slide lá que fala de custo, a gente falava da complexidade da técnica, da capacidade, mas também tem que levar em consideração o custo da matéria-prima. E no caso, a ciclodestrina ela não é muito barata. Então aqui a molécula, no caso aqui exemplificada, né, ela se acomoda nessa cavidade, não necessariamente inteira, mas muitas vezes uma parte da molécula se acomoda e fica ali acomodada e forma um complexo. Então é chamada inclusão molecular. Então, para concluir, acho que eu estou no tempo ainda. A microencapsulação ela otimiza o uso de produtos naturais, então que para a gente é uma ferramenta muito interessante. A gente consegue avançar nos nossos projetos e ofertar coisas de bastante interesse, levando em consideração a associação do tema produtos naturais com a formulação. Isso traz um universo muito grande de aplicações, né? A gente consegue melhorar a estabilidade do produto, a biodisponibilidade também, a eficácia, tornando-os mais seguros e aplicáveis na terapêutica moderna, não só quando a gente pensa em farmácia, né, que é o caso de vocês, mas também para, como eu comentei na área veterinária, né, a gente tem tido um interesse bastante grande na área de produtos agrícolas. A gente tem sido procurado também para trabalhar com essas técnicas, envolvendo pesticidas, coisas do tipo assim. Então é uma enormidade de coisas que é possível de se fazer. Então deixo aqui, eu agradeço pela atenção de vocês e vou abrir para perguntas, né? Deixo aqui meu contato, caso alguém de vocês tenham interesse tenham vergonha de perguntar aí através do chat ou se pronunciar, podem escrever através do meu e-mail e tem aí, eu convido vocês a visitarem a nossa página para ver algumas coisas de interesse, algumas novidades. Obrigado. Bom, obrigado, Rodney, pela sua palestra, pelo seu seminário. A gente agora abre para um espaço para os alunos que queiram fazer alguma pergunta, se tem alguma dúvida, alguma curiosidade, de repente. Temos muitos alunos aqui que são da área da tecnologia. De repente, eles têm alguma Fiquem à vontade. pergunta, né? Eu, na verdade, eu fiquei curioso quando você falou sobre o trabalho com a goma do cajueiro. Uhum. Isso é um trabalho que chegou a ser desenvolvido por vocês? Foi algum projeto, alguma coisa que vocês desenvolveram? Na verdade, não fomos nós que fomos pioneiros, né, no uso da goma do cajueiro, mas vendo publicações que a gente se incentivou muito em ir atrás e ver possibilidades de usos com a goma do cajueiro. Então, a goma do cajueiro, como eu falei, ela é um sucedâneo assim, muito parecida com a goma arábica. Obviamente que, assim como todos os outros produtos naturais, ela tem uma variabilidade, porque isso é inerente ao produto natural, mas a gente conseguiu boas gomas para se trabalhar. Nós conseguimos doações. Tem uma Embrapa no Ceará, numa cidade chamada Pacajus, que trabalha bastante com caju, nos doaram a goma e aí a gente fez alguns estudos com a goma. É um material bastante interessante, como eu comentei. E o que acontece é que é um desperdício, porque quase ninguém usa a goma arábica. Então, o que o pessoal faz, os produtores de frutos, eles fazem uma incisão nos troncos. Essa incisão é uma incisão intencional, porque às vezes a geração do exudato, que é a goma, pode ser às vezes por um ataque de pragas, algum inseto, mas no caso, no Nordeste, o pessoal faz a incisão, então a planta ela reage a esse ataque, ela produz a goma em reação a esse ataque,
E o que isso é útil para os produtores de frutos? A planta, ao fazer isso, ela aumenta a produção em frutos. Então, eles fazem isso porque sabem que vão obter na safra seguinte mais frutos do que obtiveram na anterior. E eles pegam essa goma e jogam fora, não tem uso. Então, no Nordeste também é feito. Popularmente se usa a goma como cola. A gente sabe quem é das antigas que, antes da gente ter essas colas brancas que a gente usa como material de escritório, a gente usava goma arábica como até para fazer pipa, maranhão, né? Para empinar a pipa, a gente colava as varetas com goma arábica. Então eles usam como cola no Nordeste e também usam como viscosificante, estabilizante para alguns refrigerantes, algumas bebidas no Nordeste. Tem uma bebida no Nordeste que chama cajuína. Então ela leva goma do cajueiro. Então a goma do cajueiro é essa resina. A planta ela exuda e aí é a partir dela que você dissolve ela em água, filtra para tirar impurezas como pedaço de casca, areia, às vezes ela cai no chão. E depois você precipita com etanol, você filtra, né, para tirar as sujidades e precipita com etanol, porque ela é insolúvel em etanol. Aí você tem a goma, seca, filtra, seca e você tem a goma, né? É bem simples. Eu tenho algumas publicações com esse material. É um material que eu recomendo para quem ainda não trabalhou, que vale muito a pena. Interessante. É, Eu não tinha ouvido falar ainda, né, desse uso, mas é bastante interessante o uso, né, e muito econômico mesmo, né? sim. Temos aqui uma pergunta da Tainara. Em relação à estabilidade das formulações, qual técnica seria melhor utilizada, de spray drying ou de chilling? E elas podem ser empregadas para melhorar a estabilidade das formulações encapsuladas? Então vamos lá. Eu vou responder começando pelo final. Sim, elas podem ser usadas para melhorar a estabilidade e a gente também não pode esquecer que via de regra, você pode também utilizar na sua formulação outros ingredientes. Você não precisa ficar só com o recheio, né? Se você tem um. E muitas vezes os compostos que a gente usa ali, eles já têm também uma finalidade não só ativa em termos de farmacologia ou algo do tipo, mas, por exemplo, os óleos essenciais têm muito características de serem antimicrobianos. Então, muitas vezes eu faço uma formulação com óleos essenciais, eu não vou colocar nenhum conservante sintético, por conta que ele já tem essa propriedade, né? Então, mas lembrando que para a estabilidade das formulações, eu posso também colocar um ativo extra, né? A menos que você esteja envolvido, por exemplo, não só em pesquisa, mas às vezes a gente é procurado para a prestação de serviço. Então, o cliente, às vezes, ele quer alguma coisa, ele não quer que use nenhum produto sintético. Então, você fica limitado a isso. Você tem que usar. Você pode usar um sintético, um natural com aquela propriedade, mas não um sintético com aquela propriedade. E com relação a se o spray drying ou spray chilling, qual que seria a melhor utilizada? É o spray drying, com certeza. É uma técnica já mais consolidada, como eu falei, né? E cujos equipamentos existem desde pequeninos de bancada até industriais. Existem equipamentos industriais que para você subir no equipamento você usa uma escada, né? São equipamentos que o pé direito do galpão onde ele está tem 10 metros de altura, né? São equipamentos grandes. O spray chilling não tem nada ainda industrial para essa finalidade, né? O outro, que teste de controle de qualidade devo realizar para as cápsulas? Bom, o controle de qualidade são vários, né? Então tem que ver umidade da cápsula, a atividade de água. Eu tenho que fazer microscopia eletrônica de varredura para visualizar a morfologia da minha cápsula. Se eu estou
atribuindo uma ação antimicrobiana, por exemplo, para essa minha cápsula, eu tenho que fazer um controle de qualidade dessa cápsula nesse sentido. Ir para a bancada e fazer uma concentração mínima inibitória, alguma coisa do tipo assim, para avaliar se ela está atendendo ao que eu estou preconizando para ela. Então, eu posso fazer uma calorimetria diferencial de varredura, eu posso fazer uma cromatografia, se for um ativo que possa, que tenha algum padrão que eu possa fazer o controle. Então, eu posso fazer uma cromatografia líquida, uma cromatografia gasosa, um infravermelho, uma ressonância magnética, um ultravioleta. Enfim, tem muita coisa que a gente faz e o básico é a gente fazer microscopia, distribuição de tamanho de partícula, a gente costuma fazer também. Então, são esses testes. Em quais situações práticas seria mais vantajoso optar pela técnica de spray chilling em vez do revestimento em leito fluidizado? Outras técnicas para microencapsulação? Boa pergunta, Daniele. A técnica de spray chilling, ela é uma técnica, como eu falei, por não disponibilizar um equipamento próprio para isso, isso é uma adaptação, às vezes é difícil você controlar os parâmetros. Então, comentei, por exemplo, no chilling, eu posso usar em torno de 7 graus, 5 graus, e para chegar nessa temperatura é meio complicado. Eu tenho que ter um outro equipamento acessório para fazer a alimentação do meu ar resfriado, para chegar nessa temperatura, porque se eu não tiver essa temperatura adequada, eu vou mudar a cristalografia da minha partícula e aí eu não vou ter o resultado que eu desejo. Então ela é um pouco mais complexa nesse sentido. Então, por que eu não trouxe o leito fluidizado aqui? Porque não é uma das técnicas das mais usadas dentre as que eu mostrei. E o spray chilling é uma técnica que está assumindo, nas últimas décadas, um papel muito importante. É uma técnica que está sendo bastante buscada recentemente e a tendência é ela crescer. E, no entanto, o leito fluidizado ele é muito interessante, mas eu diria que ele tem uma vantagem em relação ao spray chilling, que eu não vou ter esse inconveniente de ter a formação da partícula atrelada à necessidade de ter uma cristalografia específica, porque o leito fluidizado ele é um acessório a mais, onde eu posso fazer algo, por exemplo, no spray drying, levar para o leito fluidizado e fazer um revestimento. Então, aí, só para contextualizar rapidamente, porque eu não trouxe isso na apresentação, o leito fluidizado seria mais ou menos, quem conhece aí já consumiu um M&M ou aqueles confetes, é uma partícula de chocolate revestida com uma parte externa. Então, o leito fluidizado é isso, eu tenho uma partícula, eu vou lá jogar no meu equipamento, ele vai ficar no movimento de fluido, pelo peso e a gravidade fazendo ele voltar ao equipamento, borrifado um ar para levantar ele da base e fazer ele ficar fluido, e aí você borrifa alguma coisa que você quer para fazer um revestimento protegido, né? Por essa tecnologia. Mas é interessante a pergunta porque o spray chilling tem algumas vantagens e o leito fluidizado tem outras vantagens. Na prática industrial, qual dessas técnicas é mais usada para fármacos de liberação entérica? Eu diria que é o spray drying mesmo. É a mais usada, né? Você tem coatings, né? Revestimentos que já são produzidos e comercializados pela indústria farmacêutica que permite que você já faça essas soluções e passe no equipamento e faça o revestimento. Bom, acho que seria isso. Também não queremos tomar muito tanto seu tempo. Não, imagina. E
já agradeço novamente, né, pela sua presença, né, por teres aceitado o seminário, né, em nome do PPGCF, e bom trabalho. Obrigado, Eu que professor. agradeço, professor. Foi um prazer conhecê-lo. Obrigado.